Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos chegando para mais uma edição do Telejornal NT Sul. E eu já quero começar esta edição te fazendo uma pergunta. O que precisa ter uma cidade para que ela tenha boa qualidade de vida? Você já parou para pensar? Você considera que a sua cidade oferece, proporciona uma boa qualidade de vida? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Presidente Lucena é a 6ª melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. O município gaúcho, com 3.000 habitantes, somou 70 pontos e superou capitais e grandes centros urbanos. O levantamento considera indicadores como educação, saúde e segurança. E ainda, amanhã é dia dos namorados. E você vai trocar presentes com o par? Não vai conseguir? A grana tá curta? Espera aí que nós vamos te ajudar. Bernardo Miller saiu com R$ 52 e encontrou mimos para apaixonados e apaixonadas não deixarem a data passar em branco. No quadro E aí, quanto sobra? O assunto é a securitização das dívidas do agronegócio. Nós vamos entender o significado do termo e saber o que os produtores precisam. A securitização, nesse contexto, não é um favor ao produtor. É uma forma inteligente de preservar a capacidade produtiva do nosso país. 143 famílias cachoeirenses receberam na noite de ontem os títulos de propriedade dos imóveis. O programa contemplou moradores do Habitar Brasil, Quilômetro Zero, Funcap e Promorar. A iniciativa integra o projeto Terra. Você é dono do seu imóvel, que tem como objetivo regularizar o maior número possível de moradias. Encontro para debater o projeto de implantação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira expôs a insegurança sobre como o processo vai funcionar na cidade, já que a proposta que está na Câmara para ser votada pelos vereadores não tem detalhes. E eu quero convidar você de casa, como eu sempre faço aqui, todos os dias, a participar com a gente, a dar o seu recado, a sua opinião sobre os fatos do dia, a contar a sua notícia, o que acontece onde você está, como eu brinco aqui com a nossa equipe, o que você de casa também viu pelas ruas da cidade. Manda pra gente a sua informação, o WhatsApp tá na tela, 51997697129. Pode gravar aí o seu áudio, pode mandar um vídeo, uma foto ou texto que a gente põe no ar aqui nos 3 blocos de interatividade que nós temos no NT Sul. Nossas lives nas redes sociais já estão no ar também. Na verdade, hoje temos apenas uma live, que é no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Escreva pra gente aí no chat, daqui a pouquinho ponho a sua participação no ar também. O NT Sul desta quarta está no ar. O município de Presidente Lucena, localizado a 65 quilômetros de Porto Alegre, ficou em 6º lugar no ranking de melhor qualidade de vida do Brasil. A equipe de reportagem da TVE, nossa parceira na produção de conteúdo na Grande Porto Alegre, foi até a pequena cidade de colonização alemã para conhecer os motivos desta conquista. Pouco mais de 3.000 habitantes em uma área de 50 quilômetros quadrados, entre a Serra e a região metropolitana. A pacata Presidente Lucena tem apenas 33 anos de fundação. De colonização alemã, a cidade é pequena, mas tem um povo de coração grande e acolhedor. A qualidade de vida aqui foi reconhecida pelo Índice de Progresso Social. O levantamento levou em consideração os 5.570 municípios do país. Presidente Lucena, que no ano passado ocupou a 11ª colocação, subiu para a 6ª. Ou seja, melhorou o índice a partir dos indicadores que avaliam necessidades básicas, bem-estar e oportunidades. A gente não esperava realmente essa posição tão acima, né? E isso é um fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, né? Investimento na saúde, na educação, principalmente. Nesta escolinha de educação infantil, os pequenos têm turno integral e atividades diversas, perto da natureza, um dos itens analisados na pesquisa. Sempre que pode, sempre que o tempo permite, essas crianças estão sempre na rua, né? Então, explorando, fazendo caminhada, visitando a outra escola que também é próximo. Então, esse contato com a natureza que é muito forte. A gente tem um espaço privilegiado, tanto espaço físico interno,
né, de opções de material pedagógico, brinquedos, assim como os espaços externos, que é fantástico. A relação escola e família é muito bonita aqui na nossa comunidade, né? A gente vê que as famílias elas gostam de participar, né? Então quando a gente envolve um projeto, né, com as famílias, eles vêm, trazem conteúdos, né, contribuem, é muito bonito. A rede de ensino tem 120 profissionais. São 5 escolas municipais e uma estadual. E a gente investe muito em educação. Nós temos aula no currículo de manhã. À tarde nós temos inúmeras oficinas, né? Dança, música, robótica, questões de meio ambiente. Tem muito cuidado com o meio ambiente. A gente tem as cisternas, tem a coleta seletiva, né, em todo o município. Isso a gente já trabalha nas escolas, para vir enraizado desde os pequenos, né? Esses cuidados estão com o meio ambiente. E a gente prima, né, com a educação com os professores, com a formação continuada, né? 70% da população também fala alemão. As raízes estão presentes e de geração em geração a economia local se fortalece. Se destacam as indústrias de calçados, as malharias, as de alimentos e as agroindústrias. A prefeitura desenvolve ações para a permanência dos produtores no campo. A prefeitura ela tem uma patrulha agrícola com 6 tratores aqui e presta serviço para os pequenos agricultores. E isso é fundamental para o pequeno agricultor ter essa ajuda e ficar no campo produzindo alimentos. E o que a gente está vendo aqui em Presidente Lucena? Muitas famílias também, os filhos dos agricultores ficando na agricultura. Como se modernizou bastante nos últimos anos a questão de trator, implementos, e isso dá uma renda boa para o jovem. A relação com o campo, com a produção colonial, são marcas do município. Nesta empresa, fundada há 60 anos, quando o local da sede ainda era um distrito, tudo começou com o tradicional doce de cana. Presidente Lucena é considerada a capital da chimia colonial. 60 anos atrás se fazia, né, o doce da cana, né? Colhia-se a própria cana na propriedade, fazia o caldo em cana, o melado, e depois se tornou o doce colonial, que é uma mistura de melado com batata. E a empresa ela começou com um produto, né? Então ela trabalhou por muitos anos com um produto, doce colonial. Agora a produção vai além dos doces. A empresa é a maior produtora de pepino em conserva do país. A produção total ultrapassa 1 milhão de toneladas por mês. Para nós é muito gratificante estar trabalhando nesse setor, sempre pensando no consumidor, na qualidade, na inovação e buscando se diferenciar no mercado. Sempre olhando para trás na história, mantendo as suas origens, mas buscando inovação também. É um clima muito bom de se morar, né? É um clima de interior, é um clima que é bom de estar, né? Então, assim, tomara que fique assim, né? Depois que eu casei, me mudei para cá e agora não retornaria assim para outra cidade, apesar das cidades aqui na região serem tão boas, né? Mas a Presidente Lucena realmente tem uma qualidade de vida, né? Como eu tenho meu filho pequeno aqui, então questão de saúde, educação, não me arrependo também da escolha que eu fiz de ter me mudado para cá, né? Gosto muito de trabalhar aqui também, então realmente é uma cidade muito boa. Muito bacana, né, gente? A gente vê essa coesão social no município que é pequeno, pouco mais aí de 3 mil habitantes. É claro que um centro menor assim não tem talvez tantas atrações culturais como um grande centro pode ter. Por outro lado, tem todos esses aspectos positivos, como a gente viu aí na reportagem, e que terminaram por colocar o Presidente Lucena na 6ª colocação como melhor qualidade de vida do Brasil, na frente de muitos outros grandes centros. Então, uma cidade, para ser boa, conforme que a gente viu aí, não precisa necessariamente ser aí uma megalópole, uma grande cidade. Pode ser um centro menor, as pessoas se conhecem, tendo trabalho, desenvolvimento, é o que importa. E para você de casa, o que faz diferença para que uma cidade tenha boa qualidade de vida? E a cidade que você vive, Cachoeira do Sul, o que precisa ter para ter mais qualidade de vida? Você que nos acompanha aqui da sede da nossa geradora da TV Cachoeira, a partir de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Mande sua mensagem para a gente, nosso WhatsApp é o 51997697129, para você se manifestar nos nossos blocos de interatividade que a gente começa a trazer ao ar daqui a pouquinho. Gente, a inflação perdeu força e fechou maio em 0,26% contra os 0,43% registrados em abril. As informações foram divulgadas ontem pelo IBGE. A variação do IPCA no mês passado foi puxada pelo aumento das contas de luz.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no Brasil, desacelerou 0,26% em maio. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento mensal dos preços foi de 0,26% contra 0,43% em abril. Baseado nisso, a inflação de maio é menor do que a previsão média dos especialistas, projetada em 0,34% nos preços ao consumidor. O IBGE aponta que dos 9 grupos que são pesquisados mensalmente, a habitação foi a que apresentou a maior variação de preços, com alta de 1,19%, e o maior impacto no indicador, com 0,18 ponto percentual. Já a energia elétrica residencial foi o subitem de maior impacto individual no IPCA de maio, 0,14 pontos percentuais por conta da bandeira tarifária amarela, que adicionou R$ 1,88 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. A inflação sobre a alimentação desacelerou para 0,17% em maio, em comparação a 0,82% em abril, marcando a menor variação mensal desde agosto de 2024. A alimentação em domicílio saiu de uma alta de 0,83% em abril para 0,02% em maio, com quedas nos preços do tomate de 13,52%, no arroz de 4%, no ovo de galinha de 3,98% e nas frutas de 1,67%. O aumento anual dos preços, em 5,32%, continua acima da meta estabelecida pelo governo e pelo Banco Central, que varia entre 1,5% e 4,5%. Em uma tentativa de conter os picos inflacionários, o Banco Central aumentou sua taxa de juros de referência no último mês para 14,75%, o nível mais alto em quase 2 décadas. O Brasil registrou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre devido, principalmente, a uma notável recuperação do setor agrícola. No ano passado, o Brasil sofreu vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes que afetaram o setor agrícola e aumentaram os preços. E é justamente sobre este ponto que a Thelma trouxe no fim da sua reportagem, sobre o impacto das enchentes, sobre o agronegócio, que a gente fala um pouco mais agora. Tá chegando E aí? Quanto sobra? Com a Natasha Proknov, que hoje vai falar um pouco sobre essa grande demanda do agronegócio, especialmente do Rio Grande do Sul, pela chamada securitização das dívidas, que é uma espécie de renegociação com termos especiais para essas dívidas que foram, em grande medida, geradas pela dificuldade de pagamento por conta dos eventos climáticos. A Natasha chega agora e explica tudo para a gente. Hoje quero falar sobre um tema muito importante que tem ganhado cada vez mais a atenção entre os produtores rurais do Rio Grande do Sul: a securitização das dívidas do agronegócio. Mas antes de tudo, é importante deixar claro o que esse termo significa, né? A securitização é um mecanismo financeiro que transforma dívidas em títulos negociáveis no mercado. Ou seja, ao invés de o produtor continuar devendo diretamente para os bancos ou para as cooperativas, essa dívida ela é empacotada e vendida a investidores. E com isso, o produtor ganha a chance de renegociar com prazos bem maiores, né, até 20 anos. E com carência também para começar a pagar, o que muitas vezes tem um juros mais acessível. Bom, esse movimento ele surge como resposta direta ao cenário de calamidade que muitos agricultores enfrentam, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A combinação desses eventos climáticos extremos que tivemos, como as secas prolongadas, enchentes e o granizo, afetou seriamente a capacidade produtiva e a renda dos produtores. O que vemos na prática são empreendedores do campo que fizeram tudo certo. Investiram, produziram, contrataram e movimentaram a economia. E agora estão endividados. E não por má gestão, mas por falta de previsibilidade e suporte.
Em estados como o nosso, onde o agro sustenta milhares de famílias e municípios inteiros, é fundamental discutir então essas saídas estruturadas e não apenas paliativas, que é o que vem acontecendo. No Congresso Nacional, tramitam duas propostas importantes: o projeto de lei 320 no Senado e o projeto de lei 341 na Câmara. Ambos visam permitir que os produtores rurais renegociem as suas dívidas, sejam de custeio, investimento ou comercialização, com novas condições. E quais são essas novas condições? Prazo de até 20 anos para pagamento, carência de 3 anos para começar a pagar e juros controlados entre 1% e 3% ao ano. Bom, esses projetos contam com amplo apoio de entidades, como a AproSoja, a Farsul, federações de cooperativas e também com a adesão política de parlamentares, prefeitos e de diversos municípios afetados. A audiência pública que foi realizada na Expo Direto Cotrijal em março foi uma das maiores mobilizações sobre esse tema, mostrando que o assunto deixou de ser apenas técnico e passou a ser urgente, né? A securitização nesse contexto não é um favor ao produtor, é uma forma inteligente de preservar a capacidade produtiva do nosso país. Ela permite que o produtor respire, planeje, continue gerando emprego e abastecendo, o mais importante, né, a nossa população. O desafio agora, então, é político, né? Transformar esta proposta de lei com agilidade e responsabilidade, porque quem vive do campo não pode esperar mais uma safra para poder ter a tão esperada dignidade financeira. Se o Brasil quer manter o agro forte, precisa cuidar de quem está na base. E a securitização é uma ferramenta ideal para isso. E aqui no NT Sul nós vamos ampliar esse assunto da crise do agronegócio no Rio Grande do Sul no dia 19 de junho, a partir do meio-dia, num NT Sul especial voltado para esse assunto, então você de casa não pode perder. Gente, foi tímida a participação da comunidade cachoeirense na audiência pública proposta pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, que analisa o projeto de implantação do estacionamento rotativo pago na cidade. O encontro que aconteceu na noite de ontem expôs a insegurança sobre como o processo vai funcionar na cidade, já que a proposta que está na Câmara hoje, para ser votada pelos vereadores, não tem detalhes. Embora o chamamento dos vereadores, poucas pessoas compareceram à audiência pública promovida pela Câmara de Cachoeira do Sul para discutir a implantação do estacionamento rotativo pago na cidade. A maior representação ficou por conta de integrantes do governo municipal e dos vereadores. A reunião aconteceu na noite de ontem. Mais uma vez, o centro da discussão ficou em função de dúvidas sobre a operacionalização do serviço, ainda não apresentada oficialmente pelo Executivo, que pede apenas a autorização da Câmara para implantar o rotativo na cidade e defende a criação de uma comissão para posterior elaboração do projeto que fundamentará, então, a licitação para a contratação de empresa para explorar o rotativo na cidade. O prefeito Leandro Balardim defendeu a proposta, argumentando investimentos viabilizados em contrapartida pela outorga de quem explorar o serviço e a retomada dos negócios no comércio local. Além disso, rebateu o estudo do curso de Engenharia de Transporte e Logística da UFSM do campus de Cachoeira do Sul, que aponta mais de 200 vagas irregulares de estacionamento no centro da cidade. A informação foi trazida pelo professor Felipe Calef em audiência pública anterior, na apresentação de estudo técnico por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para mostrar um modelo de estacionamento rotativo que poderia ser implementado em Cachoeira. O número de vagas, consequentemente, medindo as esquinas, está equivocado no estudo técnico, o que é, lamentavelmente, beira uma leviandade, porque o que vale é as vagas existentes e sinalizadas e demarcadas e regulamentadas pelo Código Nacional de Trânsito. Vale a sinalização, vale a pintura.
Então, aquela fala de que as vagas estavam equivocadas, elas se encontram na ficha técnica de regulamentação do Código Nacional de Trânsito, que vale, sim, a pintura. O nosso comércio está morrendo à míngua porque as pessoas não conseguem um espaço para estacionar para fazer as suas compras. Auxiliar o município na gestão da pintura do meio-fio, da pintura das vagas, da sinalização desses espaços. Tudo isso vem de contrapartida, tem uma outorga, tem uma remuneração mensal do lucro que vem para o trânsito, vem para o transporte, vem para a gestão do trânsito, vem para o município devolver para a comunidade. Fosse mais detalhado essa contrapartida, fosse mais especificado, parece que o projeto é um quanto tanto sucinto, e aí deixar para que decretos ou outras regulamentações estabeleçam isso, no meu sentir, ele vai de encontro ao que a gente está fazendo aqui, que é oportunizar que todos participem, que todos deem a sua opinião. Talvez, nesse aspecto, essa casa poderia cumprir um papel sobremaneira importante para o projeto, que é modificá-lo no processo legislativo. Eu só queria dizer que eu até concordo com esse rotativo, só que eu sou um empresário e trabalho com caçambas. E eu preciso espaço nas ruas do centro para colocar a caçamba. E como é que ficaria isso aí? Nosso caminhão de 5 toneladas para cima. O pessoal está falando aí que quer proibir os caminhões no centro. Tudo bem, mas aí como é que a gente vai colocar a caçamba ali? Eu estou estarrecido. Estarrecido porque hoje, aqui, que pena que ele não está aqui, não gosto de falar na ausência de pessoas, estarrecido do nosso prefeito ter chamado alguém que se posicionou aqui e mesmo fora daqui como leviano. Isto não é democracia, isso é desrespeito. E eu não posso, como cidadão, eu não posso aceitar isso. Deixar, por exemplo, a nossa universidade, que tanto pede para nós ajudarmos ela, deixarmos que tem um curso de logística e não ir conversar com esse pessoal, com esses alunos, até sabendo que esses alunos, em outrora, em outros tempos, fizeram o levantamento de veículos, de número de veículos na nossa cidade. O estacionamento rotativo ele só tem sentido se realmente houver a rotação de vagas. Senão, não tem nem por que nós estar discutindo isso aqui, minha gente. Um dos receios é que serão determinados por decreto. E isso fica um pouco aberto demais. Nós entendemos que somos favoráveis ao princípio do rotativo, porém, a definição precisa ser debatida no sentido de quais ruas, aonde vai ser impactado e, principalmente, ouvir as pessoas que vão ser impactadas com o rotativo. Às vezes a gente opina, não tem nada a ver com o rotativo, é que nem a licitação de ônibus. Tem pessoas que nem andam de ônibus, mas ficam opinando na questão da licitação de ônibus. Assim é do rotativo, precisamos ouvir o pessoal do centro, precisamos ouvir os comerciantes, o setor do varejo, para que eles possam trazer, as suas sugestões, as suas dúvidas. Receberão auxílio da discussão que vai nascer aqui na Câmara de Vereadores e depois na comissão também que vai ser formada. Então, quando esse formato acontecer, caro Antônio, eu vou lhe dizer que nesse formato também vai estar presente, com certeza, os nossos professores, os mestres sobre a parte de trânsito, e para que a gente faça um projeto maduro, um projeto pensado. No artigo 2, o Poder Executivo regulamentará a presente lei por decreto, principalmente sobre... às vezes eu subo aqui e digo, mas é tudo por decreto. Mas por que tudo por decreto? Porque é horário, é valor, é vias, é período máximo, operacionalidade, quase tudo. Então, esse é o grande problema desse projeto. Acredito que todos aqui são favoráveis ao estacionamento rotativo, mas nós, como legisladores, nós temos que nos atentar ao que nós vamos aprovar, o que está no papel.
ambulantes, vendedores e pessoas que lavam carros. Essas pessoas elas já estão pagando, muitas delas, imposto, né, de ocupação do meio-fio, né, para ficar ali estacionadas durante o dia, vendendo o seu produto. Pois bem, a questão é, essas pessoas vão ter que pagar o rotativo também? Né? Então, eu acho que entra na linha do que o senhor aqui das caçambas falou, né, que são sobre exceções. Né? Quais são as exceções que poderiam ser pensadas dentro do projeto para não inviabilizar a atividade produtiva? Muito bem, discussão que vai longe ainda aqui em Cachoeira do Sul. Vamos agora para a nossa tela ver recados da audiência. O WhatsApp está sempre à sua disposição. 51997697129, número na telinha para você opinar, para você se manifestar, contar a sua informação. Na tela, o recado da Maria Silveira, só com fogão a lenha para esquentar com todo este frio. Muito bom, Maria. Obrigado pela participação. Um ótimo dia para ti aí. Obrigado por compartilhar a foto. Quem mais? A Rosane Borba também está com a gente aqui na Floricultura Borboreto. A lareira está aquecendo a casa e os corações também. Coisa boa. Obrigado, Rosane, pela participação. Um ótimo dia para ti aí. Obrigado pela foto. Um abraço aqui, ó, pro pessoal do YouTube. Ângelo Márcio, Rosemary Beck, Nazareno Azevedo, Márcia Silveira, tudo de bom para vocês. Daqui a pouquinho mais recados. A seguir, 143 famílias cachoeirenses receberam na noite de ontem os títulos de propriedade dos imóveis. O programa contemplou moradores do Habitar Brasil, Quilômetro Zero, Funcap e Promorar. A iniciativa integra o projeto Terra. Você é dono do seu imóvel, que tem como objetivo regularizar o maior número possível de moradias. Amanhã é dia dos namorados. Vai trocar presentes com o par? Não vai conseguir? A grana tá curta? Espera aí que nós vamos te ajudar. O Bernardo Miller saiu com uns R$52 e encontrou mimos para apaixonados, para apaixonadas não deixarem a data passar em branco. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 32, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você. E a gente volta aqui falando um pouquinho sobre o tempo. Dia que está muito bonito aqui em Cachoeira do Sul, região central do estado gaúcho. Imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade. Céu azulzinho, praticamente sem nuvens. Logo cedo a gente teve aquela neblinazinha assim, né? Mas depois já foi limpando e a gente tem aí o predomínio de sol. E aí, será que o frio segue predominando nos próximos dias? Gustavo Verardo está chegando com a previsão. Olá a todos, bom dia! A quarta-feira vai tendo, ou melhor, teve o amanhecer mais frio do ano até agora em grande parte do Rio Grande do Sul, inclusive em Cachoeira do Sul, onde a mínima foi de apenas 3 graus. Quem acordou hoje cedo sentiu bastante frio. Mas amanhã, na quinta-feira, o tempo também permanecerá firme. A quinta vai ser um dia ensolarado, de tempo seco, inclusive não se descarta a formação de nevoeiro nesta quinta-feira, justamente devido à calmaria dos ventos e à umidade alta no período da noite. A quinta começa com mínima de 4 e a máxima é de 15 graus. Amanhã o tempo permanece firme, mas com sensação de frio em Cachoeira do Sul. Na sexta-feira esquenta um pouquinho mais, mínima de 6 graus e máxima na faixa dos 18 graus. Então, de maneira geral, nos dias à frente, a temperatura entra em gradual elevação. E no sábado, atenção, tem mudança no tempo. Para o sábado, mínima de 12 e máxima de 16 graus. Há risco de temporal devido ao avanço de uma frente fria. Esse sistema irá causar chuva já ali, principalmente entre o final da manhã e a tarde. Então, atenção, porque no sábado não se descarta risco de temporal acompanhado de queda de granizo. No Rio Grande do Sul, o nosso destaque é que o tempo vira aí no final de semana em todas as áreas gaúchas. E o risco de tempestades é elevado, ou seja, a gente vai ter uma frente fria mais intensa avançando pelo Rio Grande do Sul e o contraste térmico do ar frio com um ar mais quente pode causar chuva forte, principalmente no oeste, Missões, centro e norte do Rio Grande do Sul, com mais de 50 milímetros. Essa chuva do final de semana vem acompanhada de trovoadas, descargas elétricas e
conforme eu havia comentado antes, também com risco de queda de granizo. Então atenção, porque tem grande virada no tempo no próximo final de semana. Até logo mais! A Prefeitura de Cachoeira do Sul e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul realizaram na noite de ontem a entrega oficial de títulos de propriedade de imóveis a 143 famílias cachoeirenses. A ação faz parte do Programa de Regularização Fundiária Urbana, o REURB, que nesta etapa contempla moradores dos bairros Habitar Brasil, Quilômetro Zero, Funcap e Promorar. A iniciativa integra o projeto Terra, Você é Dono do Seu Imóvel, que tem como objetivo regularizar o maior número possível de moradias. A proposta é garantir dignidade, segurança jurídica e o direito à propriedade para famílias que residem em imóveis há anos, mas que ainda não possuem a documentação legalizada. Gente, o Festival Gaúcho Estudantil, o FEGAIS, foi um dos 66 projetos selecionados pela Secretaria de Cultura do Estado para ser financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Com a aprovação, está habilitado a captar recursos para sua realização da sua 32ª edição este ano. O FEGAIS, que é organizado pelo Instituto Cultural Rio-Grandense, presidido pela professora Vera Balardim, não acontece desde 2019 e pretende voltar em dezembro. O investimento previsto é de R$210 mil. Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Número na tela para você interagir com a gente aqui por meio do WhatsApp e na telinha o recado da Silvia. Parabéns ao Antônio Trevisan com sua lucidez. Cachoeira do Sul precisa de empresas e empregos e não de um estacionamento rotativo, que é uma agressão e violência ao povo trabalhador e aquele que nem emprego tem. Estão brincando de trabalhar esta gestão, diz aqui a Silvia. Então, ela está falando aqui do rotativo, assunto que divide opiniões. Ontem teve audiência pública na Câmara de Vereadores e a gente traz aqui posicionamentos da audiência também divergentes, né? Quem mais? Obrigado, Silvia, pela tua mensagem. O João Carlos Lima está dizendo o seguinte: sobre o rotativo, sugiro usar como exemplo ideias das nossas cidades vizinhas. Obrigado, João, também pela tua mensagem, pela tua sugestão. Mais recados aqui, a Marlene Aires, saindo para a academia, assistir esse espetáculo maravilhoso. É Deus em tudo, mandando para a gente aí. Eu creio que é o amanhecer, né? Obrigado, Marlene, pela tua participação com a gente. Ótimo dia para ti aí, obrigado pela foto. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência por aqui. E amanhã, como todos sabem, é o Dia dos Namorados. E aí, você de casa, já garantiu aquele presentinho? Tá com dúvida? O Bernardo Miller foi desafiado pela nossa equipe para encontrar um mimo abaixo de R$50. Será que ele conseguiu? Vamos ver. Olha só, Daniel, eu recebi um desafio da nossa produção. Coloca a foto da Priscila aqui, o pessoal saber que foi ela que sugeriu essa pauta. Sobre o Dia dos Namorados, o desafio é eu conseguir encontrar um presente barato, de mais ou menos R$50, R$60, para você que tem aquela dúvida em encontrar o presente para a pessoa amada. Então fique atento, a gente vai circular aqui por essa loja em Cachoeira do Sul, que tem uma ampla variedade de produtos e presentes para você presentear o seu namorado, a sua namorada, agora no Dia Doce. Vem comigo! Viemos aqui no segundo andar para a gente conseguir procurar um presente dentro do valor estipulado pela nossa produção. Obviamente aqui é um pouco mais básico, a gente tem xícara por R$34, mas isso daí não é aquele presente ideal. Tem várias opções de quadros, ó. Se você quer colocar aquela foto junto que vocês tiraram, esse quadro aqui, por exemplo, está por R$34,99, R$35. Tem opções menores, ó, opções 13 por 18, 15 por 21, também o preço dentro do estipulado, R$25. É uma boa opção para quem tem aquele registro e quer deixar bem apresentado num quadro junto à sala, junto ao quarto do casal.
vamos procurar mais. Olha só, para sua namorada ou seu namorado que gostam de cozinhar, tem umas boas opções aqui, de uma tigela, R$30, vários tamanhos, tem uma travessa também com vários formatos. Para quem curte a cozinha, para quem curte um prato especial, até mesmo um doce, nessa travessa ou nessa tigela, é uma boa opção de presente para o Dia dos Namorados. Mas a gente vai melhorar ainda mais esses presentes. Agora estamos no 3º piso aqui da loja Clip, também com a mesma decoração de cama e alguns presentes aqui que já se apresentam. Quem gosta de presentear, as mulheres gostam muito disso, de aromas, tem várias opções, essências aqui, ó, por R$23. Tem esse umidificador, olha só, exatamente R$50, com aromas que trazem um cheiro muito bom para o ambiente. Mas para quem gosta de roupa, aqui nesse andar tem boas opções, vem comigo. Meia, né? Meia não, né? Meia é muito básico. Não, mais pra cá. Olha só, o frio chegou aqui no Rio Grande do Sul. Temos pantufas de várias cores, de vários formatos, tanto masculino como feminino. Também tem os roupões, uma variedade de cores, formatos. Aqui também, olha só a linha de preço, aqui um pouquinho acima dos R$52, mas não é uma má opção para você presentear a pessoa amada nesse frio. A gente vai circular um pouco mais para encontrar outras opções de presentes. Olha só, a procura continue lá em cima, ó. Travesseiro, boa opção, R$55. Aqui um pouquinho mais barato, exatamente, ó, os R$50 que me foi proposto. Uma boa opção para a pessoa amada ter uma boa noite de sono. Junta com o roupão, mais um travesseiro, fica o presente especial para a pessoa amada. Nesse frio, sempre importante a gente ter uma boa noite de sono, bem abafado, depois para levantar aquele roupão, juntamente com a pantufa, é a combinação perfeita para esse inverno. Os homens vão concordar comigo, a escolha do presente da pessoa amada é sempre um desafio. Uma dica, preste atenção às falas e gestos da companheira. Pode ter certeza que você não vai errar. Mas segundo as mulheres, aqui de Cachoeira do Sul, os homens estão acertando no presente. Tá escolhendo um presente pro Dia dos Namorados? Tô dando uma olhada já. E aí, o que já encontrou alguma coisa ou não? Não, tô dando uma olhada ainda. Não escolhi ainda, vamos ver. Já comprei já. Semana passada escolhi um, mas aí tem que escolher outro, né? Tá certo. Qual foi o melhor presente que tu já ganhou? Melhor presente? O meu melhor presente são minhas filhas, né? Em primeiro lugar, tenho 2 filhas, mas meu melhor presente, deixa eu ver, foi a nossa conquista da nossa casa. Eu acho que foi uma conquista boa. E qual o presente mais inusitado do maridão que tu olhou? Eu não acredito que ele escolheu isso. Deixa eu ver. Quando é coisa de casa, a gente não é muito, não somos um favor a coisa de casa não, a gente gosta coisa, perfume, essas coisas assim a gente gosta. Já comprou o presente do Dia dos Namorados? Ainda não. Não comprou? Não. Já tem alguma coisa em mente ou não? Ainda não. Não. Qual foi o presente mais inusitado que tu já ganhou do maridão? Acho que ele errou. Não, ele acertou. Foi uma corrente com pingentinho de ouro do nosso filho e uma pulseirinha do pulso também. Quinta-feira, Dia dos Namorados. Já compraram presente? Já pensou em alguma coisa? Vou começar por ele. Ainda não. Ainda não. Qual foi o melhor presente que tu viu que caprichou? Ainda não pensei ainda. Não pensou? Não. Pensou. E você, já pensou alguma coisa? Ainda não também. Ainda não. Vou colocar você um pouquinho numa saia justa, mas qual foi o presente mais inusitado que ele já te deu? Meu Deus, eu não me lembro. Tanta coisa, né? Não sei te dizer, não me lembro. Mas geralmente ele acerta. Sim, bem tranquilo. Tá certo. E pra ti, quando tu recebe, ela acerta também? Sim. Tá certo? Geralmente a gente dá uma combinada antes pra não errar muito no presente, né? E pra finalizar,
tem os ursos de pelúcia, esse aqui mais baratinho, em torno de R$40. Quem tem disposição de pagar um pouco mais tem esse maior, olha só que bacana. Inclusive com um top e também coração aqui, ó, para você com carinho. Casal que tem 1 ano, 2 anos de namoro ou meses, também é uma boa opção. Acho que deu para a gente passar algumas dicas de presentes. Você também precisa vasculhar o mercado, as opções no comércio, para garantir aquele presente bacana para a pessoa amada. Muito bom, obrigado Bernardo, pois o desafio do Bernardo foi cumprido com sucesso, né? Foi realizado com sucesso aí. O objetivo era justamente ver no comércio opções que fossem assim acessíveis, né? E como ele mencionou, para nós homens é sempre um desafio quando a gente tem que comprar um presente, pensar alguma coisa criativa. Hoje até a inteligência artificial está ajudando, né? A gente vai ali, faz uma pesquisa, busca uma dica aqui, outra ali, para poder dar aquele presente assim que faça sentido. Então, as dicas estão aí, né, para você de casa, para celebrar este Dia dos Namorados com seu amor. E eu tenho mais uma sugestão, viu? Você sabe que essa semana a TV Novo Tempo tem uma semana especial, que é o consultório de casais, com a Derleide Alves, sempre às 8 horas da noite, falando dos temas que permeiam os relacionamentos. Então, não perca, hoje tem mais uma edição a partir das 8 horas da noite aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente atualiza agora algumas informações sobre a 4ª edição do projeto Profissional do Amanhã, o PDA, que promete ser a maior da história, a maior edição da história em Cachoeira do Sul. O programa consiste em estudantes que passam um dia acompanhando a rotina de trabalho da profissão que pretendem seguir. Ao todo, 115 alunos de 12 escolas da cidade estão participando da iniciativa que aproxima estudantes do ensino médio de suas futuras profissões. As áreas mais procuradas neste ano foram Medicina, com 12 inscritos, e Medicina Veterinária, com 11. Também se destacam Direito, Enfermagem e Brigada Militar. Algumas escolhas inusitadas chamaram a atenção, como Piloto de Avião e Artes Plásticas. 2 alunas também querem seguir carreira como atrizes. Ainda é possível as empresas abrirem as portas para os alunos. A Ubra Cachoeira segue cadastrando profissionais interessados em receber os estudantes como anfitriões. O evento principal do PDA vai ser no dia 26 de junho. O Centro Municipal de Proteção Animal está com uma nova responsável técnica depois de 3 anos. A médica veterinária Ana Júlia Toma foi a primeira colocada no processo seletivo da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Há uma semana no cargo, ela detalha em entrevista como deve ser a sua linha de trabalho. Daniel, o SEMPRA aqui de Cachoeira do Sul tem uma nova responsável, Ana Júlia Toma. Assumiu há cerca de uma semana, ela que vai ser a responsável técnica por aquele espaço ali na localidade das 3 Vendas e agora conversa com a gente aqui junto à Secretaria do Meio Ambiente no Zoológico Municipal. Ana Júlia, primeiramente, seja bem-vinda nessa função tão importante para a causa animal aqui do município de Cachoeira do Sul. Te apresenta para a comunidade cachoeirense, aonde você passou, onde você atuou e o que você traz aqui para o nosso município. Então, muito obrigada, né? Eu já vim de uma formação lá na Universidade Federal de Santa Maria, então tive algumas experiências em Curitiba, pude me especializar em Medicina Veterinária do Coletivo. É uma área que a gente trata sobre desastres, saúde única, né? Tem a medicina de abrigos também. Então eu tive essa experiência na Universidade Federal do Paraná para me especializar e estou cursando mestrado também na mesma universidade e agora fiz esse retorno então para minha cidade natal, que é Cachoeira do Sul, onde eu vou poder contribuir, né, para o abrigo que já existe aqui, que veio há alguns anos sem responsabilidade técnica. Passei por esse processo seletivo, então, né, na prefeitura, e estou muito feliz de poder contribuir aqui para a cidade, né, para os animais e para toda a causa de proteção animal. Tá certo. Você atuou em Curitiba, uma capital do Paraná, uma cidade grande e que é tratada como referência nessa questão da causa animal, do cuidado com cachorro, com gato, enfim, os animais como um todo. O que você traz de lá de referência que talvez dentro das nossas limitações pode ser implementado aqui no município?
Eu acho que a experiência que a gente pode aplicar aqui em Cachoeira, principalmente, é a questão da proteção animal vindo da educação ambiental, né? Então nós precisamos educar a comunidade para diminuir a quantidade de animais abandonados, que é o que a gente vai conseguir, né, diminuir a quantidade de animais que estão abrigados, né? O abrigo ele é uma casa de passagem, ele não é a casa em que os animais em situação de abandono vão permanecer. Então a gente tem que ter um resgate seletivo, saber o que pode ou não ser resgatado pelo município, né? Trazer essa orientação, né, da guarda responsável, de que as pessoas saibam que é responsabilidade da comunidade com seus animais, nem tudo vai ficar a cargo da prefeitura, né? Esse resgate seletivo, a redução de danos desse abrigo, né? Então esse abrigo ele precisa garantir o bem-estar dos animais, uma boa estrutura, né? E aí então depois a gente conseguir fazer doações responsáveis, de que as pessoas que vão estar recebendo esses animais que já foram recolhidos da rua saibam, né, toda a responsabilidade que tem que ter em cima desses animais, né, garantindo a castração, protocolo sanitário, os animais eles precisam, né, e vão ser sempre garantidos a vacinação antirrábica, protocolo de vermifugação, né, antipulga. Então a gente precisa diminuir o risco de contaminação tanto de doenças infecciosas dentro do abrigo, como de zoonoses, tanto para a população, né, como para os outros animais. Ok, tá certo. Você está 7 dias na função, obviamente já foi lá no SEM para conferir como está a situação. De primeiro momento, algo urgente, o que você pretende fazer para melhorar um pouco ali a estrutura, talvez trazer uma condição melhor para aquele cachorro que está ali dentro daquela situação, talvez não tenha um lar, mas de certa forma precisa pelo menos de um espaço digno. A Secretaria do Meio Ambiente ela conta com um projeto de construção de novas baias, é um projeto de construção que ele foi doado, então, para que a gente consiga estruturar esse manejo dos animais. Então a gente vai estabelecer, fazer um diagnóstico situacional, né, desse abrigo, de como ele se encontra e quais são as não conformidades e o que a partir de agora a gente consegue planejar. Então a primeira coisa é terminar essa reforma, né, garantir um ambulatório novo para que a gente possa fazer os atendimentos ambulatoriais dos animais, estabelecer o protocolo de vacinação, né, fazer um pente fino mesmo, ver que animais estão vacinados, quais não estão, aplicar a identificação individual, que é um microchip, que a Secretaria do Meio Ambiente já conta com esse aporte. Então, fazer o pente fino, garantir que todos os animais são cadastrados e aí ampliar a nossa rede de doação, né? A gente conta com a parceria das ONGs também, né, que são muito importantes, um papel muito importante dentro da proteção animal, para que a gente consiga trabalhar juntos, né? Então, que as ONGs trabalhem nessa parte de auxílio de doação, feira de adoção, né? Aconteceu agora o 3º grito de adoção nesse sábado. E aí a gente já leva animais para dentro da comunidade já com todo o protocolo estabelecido, castrado, né? Tudo certinho. Você falou em castração. O Castramóvel aqui em Cachoeira do Sul, ele é um serviço que ele está presente, mas ele não atua da forma correta, como ele deve atuar, né? Ele fica fixo, ele não circula de certa forma pelos bairros aqui de Cachoeira do Sul. É possível, de fato, transformar o Castramóvel em algo móvel? O Castramóvel ele é um projeto que ele é regulamentado pelo CRMV do Rio Grande do Sul. Ele tem como objetivo ficar fixo exatamente para que o médico veterinário consiga atuar, né, da maneira que garanta, né, a técnica. Nós não temos como estabelecer uma rotatividade dentro de bairros com a castração na atual estrutura do Castramóvel, né? Então, visando o bem-estar desses animais que vão ser castrados, né, visando também a garantia de segurança desse procedimento cirúrgico, que é a esterilização cirúrgica, a melhor saída do projeto é mesmo que ele fique fixo através de castrações que são marcadas, agendadas, porque a gente precisa garantir um jejum, a gente precisa garantir que esse animal, antes ele foi assistido para ser realizada essa castração. Então, o animal não pode simplesmente chegar de um bairro e ser castrado, ele precisa passar por um jejum, né? O tutor vai ser orientado no pós-cirúrgico, então por isso que ele é fixo, para garantir o bem-estar desses animais que vão passar por uma cirurgia invasiva, né? Então, o que a gente pode pensar para um futuro são campanhas de castração em bairros, que daí a gente coloca então uma estrutura nesses bairros, mas tudo a pensar de planejamento, né, futuro, com um tempo de execução para garantir essa castração em maior número. Ana, para a gente finalizar, uma vontade do prefeito logo que assumiu e quando ele esteve presente lá no SEMPRA é reduzir ao máximo o número de animais lá. É possível fazer isso em
3 anos e meio? O que a gente espera é fazer uma boa redução desses animais, mas esses animais eles não vão simplesmente desaparecer. Nós precisamos trabalhar principalmente com a educação da não abandono de animais. Então, a responsabilidade da população com esses animais, né? Então, a responsabilidade de todo mundo desses animais, né? Punir, né? Continuar a fiscalização de maus tratos para esses animais e principalmente fazer com que essas adoções aconteçam de maneira responsável. Então, a gente vai através do resgate seletivo, né? Saber o que vai ou não ser resgatado, fêmeas no cio, por exemplo, né? Castração em massa, o controle populacional, né? Desses animais que estão em situação de abandono, a gente consegue fazer uma diminuição desses animais. Mas nada chegar a zero, muito drástico, porque nós precisamos ter o número de resgate menor do que o número de doações, né? Então a gente precisa chegar nesse balanço que eu acredito que em cerca de 2 anos a gente consiga chegar em um bom balanceamento. Tá certo, Ana. Obrigado por nos atender, bom trabalho. A gente sabe que a causa animal é tão importante, ganhou força principalmente agora no último ano por conta da enchente. A gente viveu uma situação bastante caótica, principalmente ali na região metropolitana, no Vale do Taquari como um todo. Sucesso, bom trabalho à frente do SEMA. Muito obrigada, né? Obrigado também pelas informações. Qualquer coisa estamos à disposição. Ok, conversei então com a médica veterinária Ana Júlia Toma, a nova responsável pelo SEMPRA aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo. E agora nós vamos voltar aqui para a nossa tela, porque você de casa tem vez e voz aqui no NT Sul. Vamos ver quem participa. Elizabeth Almança Porto. Olha aí, ó, o povo está empolgado com frio. Na verdade, não tanto com frio, né? Mas com contexto. Fogão a lenha para preparar o almoço. Tudo quentinho. Coisa boa, né, Elizabeth? Grande abraço para a senhora aí. Muito obrigado pela foto. Bom almoço. Obrigado pela companhia com a gente. Quem mais? Mais recadinho aqui, a Ana Cleia. Olha só, esse assunto está voltando hoje, inclusive a gente vai abordar mais profundamente. É inaceitável ou inacreditável um animalzinho abandonado, amarrado com todo esse frio. Aqui no bairro Coab, cada dia mais e mais animais são abandonados e nada é feito. Obrigado, Ana. A gente vai buscar o desfecho dessa história, tá bem? Mais recadinhos aqui. Alice Nunes, aqui no bairro Noêmia, Rua Eduardo de Kluber, trocaram o transformador e ficamos às escuras, lâmpadas queimadas, iluminação faltando. Obrigado, Alice, pelo teu recado. E temos aqui também o recadinho da Irene. Quero agradecer o atendimento prestado pelo funcionário Marcelo da Corsã, muito eficiente. Obrigada, diz aqui a Irene. Obrigado, dona Irene, pela participação. Um abraço para a senhora aí. E muito obrigado a você de casa que separou um tempinho para mandar o seu recado, a sua informação para a gente aqui no Telejornal NT Sul. Para rever as reportagens de hoje, você pode acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram e, claro, continue na companhia da TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se ver amanhã a partir do meio-dia. Ótimo dia para você. Tchau!